Bom, de volta ao nosso estúdio, estamos com Ana Laura Prates Pacheco, psicanalista, escritora, pós-doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora da Unicamp, e Silvana Pessoa, psicanalista e diretora do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Vamos retomar então o que a gente discutia no bloco anterior. A gente falava sobre então brigas familiares, essa questão das pessoas rompendo laços e que isso não é de fato tão ruim quanto a princípio parece ser. Vamos continuar, Silvana. Então, eu fiquei interessada na reportagem. Veja que importância, né? Obrigado, Brasil. O Brasil não é de todo mal, né? Fazemos coisas muito boas. Sim. E é importante que a gente possa divulgar essas coisas boas também, né? Para as pessoas que queiram voltar a ver TV também. Tá faltando boa notícia, né? A gente sempre fala que tá faltando boa notícia. Tá faltando, porque tem muita coisa boa acontecendo, né? Mas parece que... o humano... ele é tão feroz e tão vil com o seu próprio semelhante, né? Que às vezes aquilo que atrai mais atenção é o sofrimento do outro, né? Aquele outro que não está bem, né? Que é interessante poder pensar como o problema existe há muitos anos, né? Os próprios mandamentos que vêm para não roubarás é porque havia o roubo, não matarás é porque havia o assassinato, né? Sim. Cobiçar a mulher do próximo, né? E até amar o próximo como a ti mesmo. Que nós entendemos que é tão difícil você amar o próximo, o diferente de você, que ele precisa ser amado como se fosse você mesmo. Veja a dimensão narcísica da coisa. Falando das famílias, o que acontece? A família deveria ser aquele núcleo mais semelhante a nós mesmos. Logo, é esquisito alguém da sua família tão próximo pensar tão distinto de você, pensar tão diferente, né? E isso leva às rupturas, né? Isso leva a não suportar ver no outro aquilo que você não consegue, né? Então, realmente, muitos laços foram rompidos, mas é interessante poder resgatar outros tipos de laços, né? Porque, da mesma maneira que nós não gostamos do diagnóstico de dizer fulano é isso ou aquilo, também não podemos olhar a pessoa apenas pela sua posição política. Sim. Ou ela é além disso, né? E se discordamos dessa posição, como podemos sensibilizá-la para uma outra posição, né? Me parece que se a gente se afasta muito, vai perder a chance de poder intervir com essas pessoas. Mesmo que a intervenção seja o silêncio ou a saída. Por exemplo, num grupo que participo, desses de família, os que votaram em Bolsonaro e que estavam ainda muito convictos, apesar de todo o absurdo, e ainda assim postavam coisas como se ele nada fizesse, né? E é interessante porque os grupos você fica meio de testemunha, né? Sim. E o humano gosta, assim, de ficar se exibindo e querendo reconhecimento do outro. Ainda mais se o outro é seu oponente, né? Então vamos aqui disputar. Olha, o meu está vencendo, olha aqui como ele está legal. Qual foi a intervenção que eu fiz? Eu fiz uma fala importante, eu nunca vi tanto desrespeito aos humanos como eu estou vendo aqui neste grupo. E era um grupo de família. E saí, né? Eu falei assim, olha, vejo vocês socialmente, né? Vejo vocês pessoalmente, né? Mas eu não ficarei de testemunha dessa violência, né? Que circula no grupo porque tem quem olhe. Né? Então, isso é muito importante, assim, trazendo um pouco da psicanálise e da psicologia, né? E é nesse momento que se formam as redes de solidariedade. Exatamente, como a gente viu aí, sim, né? As redes de solidariedade. Essa questão das redes de solidariedade, acho que a gente precisa destacar também. Primeiro isso, acho que não... E apoiar, né? Exatamente, acho que não havia como nós não passarmos por isso. Quanto mais eu me aprofundo numa reflexão do que está acontecendo, eu me convenço de que a gente, mais cedo ou mais tarde, teria que passar por isso, né? Então, é difícil, mas a gente está naquele momento da tragédia, fazendo aí uma analogia com o Édipo, né? Que é a tragédia que nós psicanalistas adoramos, porque o Freud se baseou nessa tragédia para criar o complexo de Édipo, que é justamente essa ideia de que as relações familiares não são apenas aquilo que aparentam ser, tem sim, vários sentimentos antagônicos, conflituosos e que fazem parte das relações e aquele momento da tragédia quando as máscaras caem. Eu acho que o Brasil está passando por esse momento. Então, é um momento trágico, eu diria,
nesse sentido próprio da palavra mesmo, mas essa verdade é uma verdade que a gente ia precisar encarar mais cedo ou mais tarde. E eu acho muito interessante como esse se deparar com a verdade, que nós mesmos não queríamos olhar para a cara dela, está fazendo com que as pessoas também criem essa rede de solidariedade, encontrem pessoas para resistir juntos. Essa imagem que foi criada nas redes de ninguém solta a mão de ninguém, é uma coisa muito bonita, né? Essa ideia de que você pode encontrar num outro que talvez não seja tão familiar, tão estranhamente familiar, né? Alguém com quem você possa criar um novo tipo de laço, né? E um laço, às vezes, muito mais verdadeiro, digamos assim, né? Porque E fraterno, exatamente. Então, eu acho que esse outro aspecto, e os jovens, né? Você estava falando da reportagem da questão do clima, estava até comentando aqui com a Silvana, que a gente precisa apostar, a gente precisa acreditar na rapaziada, né? Sim, precisamos deles. Os jovens, assim, eles estão criando coisas incríveis. Eu não sou muito adepta dessa ideia de que antigamente era melhor, porque os jovens de hoje, eu acho os jovens de hoje sensacionais, assim, né? Eu acho que eles têm uma forma de inventar, e eu aprendo muito assim com os meus filhos, adolescentes, não são mais tão adolescentes, jovens, adultos, né? E eu acho impressionante a forma como os jovens estão realmente nos ensinando a como fazer as coisas. Essa menina, né, com tantas dificuldades, que poderia, né, ter uma classificação, inclusive psiquiátrica, né? E que, entretanto, está mostrando para o mundo... A Greta. Da primeira reportagem. Sim, sim. Né? Tá mostrando para o mundo algo a partir de um ato, esse ato de se plantar na escola. E veja como é um ato inclusivo, porque assim, se psiquiatricamente ela é diferente, ela foge à maioria, né? Ela poderia ser tratada de uma outra maneira, né? Então é por uma inclusão que cada um pode se incluir, né? Sim. E nós podemos incluir a diversidade nesse sentido e acolher em rede. Deixa eu fazer uma pergunta, que algo que você disse ficou me ressoando aqui. Você falou sobre essa questão das paixões, né? Então, do amor, o ódio, e existe esse meio termo que é, de certa forma, a ignorância. E daí, dessa reportagem do psiquiatra, do Fernando Tenório, ele fala que ele atende, às vezes, pacientes, que é uma pessoa, um trabalhador que está com um trabalho dobrado, triplicado por conta da demissão de colegas de trabalho, ele está acumulando tudo isso. Pode ser que seja uma pessoa ignorante realmente em relação à política, mas ele está sendo muito afetado pelas condições que o Brasil está colocando, seja por conta do desemprego, por conta da reforma trabalhista, por conta da reforma da aposentadoria, enfim. E essa pessoa, ela de alguma forma vai acabar tendo que fazer parte da discussão política do país? Qual vai ser o despertar dessa pessoa? Ela vai ter que passar por um despertar para, de repente, ir atrás de condições melhores, não só para ela, mas para o outro também? O que fala sobre essa pessoa, sobre esse trabalhador? Eu acho que ele diz assim, sofre de Brasil, alguma coisa assim. Eu diria sofre de capitalismo, né? Totalmente. A questão é que eu acho que o capitalismo está chegando no Brasil de uma maneira, o neoliberalismo, o capitalismo que a gente está falando não é ali da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? Sim. Mas esse capitalismo de consumo, enfim, o tal do neoliberalismo, né? Que, bom, transforma todos nós em mercadorias. Sim. E eu estava pensando, não sei se vocês lembram daquele filme, acho que de 2016, Daniel Blake, acho que era Daniel Blake, né? Que é fantástico. Filme inglês, né? Sobre um trabalhador. É exatamente isso, né? Um trabalhador que está ali a vida inteira, tal, de repente ele sofre de um infarto, eu acho. E é impedido de trabalhar. Né, tem uma licença, e porque ele tem licença ele não consegue conseguir emprego, e como ele não consegue emprego, então ele fica num limbo social ali, né? E é exatamente o que está acontecendo aqui agora. De novo, eu acho que isso nos mostra que não tem como fechar os olhos para algumas coisas. Nesse ponto, eu acho que a psicanálise tem um ponto comum com a questão da desalienação política.
né? Que é esse o ponto de intersecção, digamos, do nosso trabalho clínico com o trabalho social, que é a questão da alienação. Quer dizer, as pessoas, tem gente que fala assim, é melhor não saber, eu prefiro ficar alienado, né? Não é bem verdade, né? Quer dizer, em algum momento a coisa vai chegar até você, né? Então, tem algumas saídas que são saídas construídas ali no consultório, na clínica, saídas singulares que não podem ser coletivizadas, mas tem outras saídas que só podem acontecer pela lógica do coletivo, né? Agora, o despertar para essa consciência, digamos, eu acho que é fundamental para qualquer agenda que inclua uma mudança efetiva e não uma mudança aparente. Sim. Vocês falam sobre esse escalar um degrau, né? Vamos passar para uma próxima situação. Quanto tempo leva essa situação? Porque a gente está nesse momento de reflexão, de vamos voltar a falar sobre o passado, sobre essa ferida que ficou aberta, vamos tentar de alguma forma curar essa ferida. Quanto tempo isso leva? Thalita, essa pergunta é formidável, porque Freud, quando perguntavam isso para ele disse, caminhe, vamos. Né? Quanto tempo dura um tratamento psicanalítico? Né? É o tempo que durar. Né? Então, assim, me parece que estamos fazendo muito já. Esse profissional que está aí na casa, adoecido, talvez alienado, pode, quem sabe, encontrar com alguém que tem essa sensibilidade, pode, quem sabe, escutar essa entrevista e fazer algumas mudanças. Agora, o tempo que isso vai durar, como saber, né? Você responderia diferente, Ana? Não, claro, a gente concorda em relação a isso, mas tem uma lógica aí que eu acho que é interessante. A gente não para pensar no quanto a depressão ela vai junto com uma certa idealização, né? Por que ocorrem os momentos de depressão? Porque você esperava algo e você se decepciona, encontra algo que não era aquilo que você esperava, isso programa não vale a pena. É interessante porque o tal do não vale a pena, no fundo, ele pressupõe uma ideia de que só vale a pena se for do jeito que eu imaginava que era, do jeito que eu quero, do jeito que eu quase a perfeição, né? Então, esse paradoxo é interessante, a gente vê muito na clínica, principalmente os jovens militantes, os jovens que nunca tinham vivido uma ditadura, né? Os jovens que já nasceram nessa democracia um pouco capenga, mas que parecia ser uma democracia. Então, eles estão muito perdidos, né? E nesse sentido, eu acho que a gente poder ter uma oferta de escuta para quem quiser, e nesse sentido, sem ter aí, né, a seleção pelo capital, né? Quer dizer, você poder oferecer locais e profissionais que possam escutar as pessoas que falar, isso é fundamental, né? Nesse caso, cada um de nós, além da clínica, às vezes a gente faz as nossas interfaces com a Polis, né? E atualmente, eu com mais alguns colegas, estamos com o projeto Abracadabra, que a gente vai para escolas públicas, às vezes distantes do centro, para cuidar do educador, né? Então, esse educador que está ali bastante na linha de frente, nessa situação muito delicada, e que não tem aquele que escute. Então, a gente vai fazendo algumas intervenções possíveis, transferindo alguns instrumentos que o psicólogo tem, que ajuda eles a cuidarem de si. Né? Então, me parece que é dessa maneira, Ana, que a gente vai fazendo acessos para além da clínica. Multiplicadora. E multiplicadora, né? Sem dúvida. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.